Oi, turminha do quinto ano. Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Vocês estão bem? Ai, que saudade de vocês. Gente, olha só. Tem gente que não fez atividade. A prof ficou triste, tá? Não fez atividade, não perguntou papai e mamãe. Um ou dois aí só. A maioria fez, tá de parabéns. Amei as histórias de amor do papai e da mamãe de vocês. Que coisa linda! Que Deus continue abençoando a família de vocês, tá certo? Que Deus continue com a mão protetora sobre o lar da família de vocês. Amém? Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Gente, olha só. Sabe o que eu estava observando outro dia? Vi alguns de vocês passando aí pela rua, de longe, e nesses vídeos que vocês andam mandando pra mim. Gente, vocês estão crescendo demais, vocês estão ficando grandões. As meninas estão ficando mocinhas, os meninos estão ficando rapazinhos. Gente, vocês estão crescendo, gente. Olha que coisa maravilhosa, estão ficando tudo grandões. Parabéns, estão se alimentando direito? Eu tô achando que sim, porque vocês estão comendo bem. Pense aí nessa quarentena em casa, hein? Com certeza estão comendo muito bem. A Pro está comendo muito bem. Olha o resultado aqui das bochechas da Pro. Olha, a Pro tá comendo demais. A Pro tá crescendo pro lado, viu? Vocês estão crescendo pra cima. A Pro tá crescendo pro lado. Mas vamos lá. Gente, olha só. É importante crescer. E vocês sabiam que vocês estão na fase do crescimento? A fase aí, criança, tá bom? Criança que daqui a pouco vai para a pré-adolescência. É uma fase muito interessante, tá? E na lição de hoje nós vamos estudar sobre alguém que teve essa fase, que foi Jesus. Vocês já sabiam que Jesus ele teve uma transformação no corpo dele, ele foi crescendo, tá? Em estatura e graça, e ele foi virando um adulto. De criança ele virou adulto. Vocês ainda são crianças, daqui a pouco, né? Já quase pré-adolescente, depois adolescente e adulto. Mas uma coisa de cada vez, tá certo? Nós temos aqui, no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 12, diz assim, peguem a Bíblia de vocês aí, por favor. Provérbios, capítulo 23, versículo 12. Pronto? Pegaram? Ok. Ensino religioso, já deixa a Bíblia do lado, que a gente abre a Bíblia, tá bom? Diz assim, preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o que mais puder, né? Preste atenção, vou repetir. Preste atenção no que lhes ensinam e aprenda o mais que puder, tá? E aprenda o mais que puder. Quando alguém ensina pra gente, a gente tem que prestar atenção e a gente tem que aprender o máximo que a gente puder aprender, a gente precisa aprender, tá certo? E nós estamos assim, vocês aí, a turminha do quinto ano, né? Que é uma idade que está aí na quase pré, não é adolescente ainda, não é pré ainda, vocês têm 10 anos, então não é pré-adolescente ainda não, crianças ainda, tá? Mas vocês estão na fase aí que vocês precisam aprender muita coisa, tem muitas curiosidades, vocês precisam ouvir a voz da sabedoria, que é o papai e a mamãe, e às vezes a Pro também, tá certo? Nós temos aqui Aprenda com Jesus. O embasamento da Bíblia que temos aqui para a nossa história de hoje está em Lucas 2 e Salmo 139, tá? O Salmo 139 já é bem famoso, que fala, Senhor, tu me sondas, me conheces, né? Sabe o nosso sentar, o nosso levantar, ainda que a gente estava ainda na barriga da nossa mamãe, né? Papai do céu já tinha formado, já sabia os nossos dias e como nós iríamos ser, tá? E nós temos aqui Aprenda com Jesus. Lá vem a história. Diz assim, Maria, a mãe de Jesus, como vocês já sabem, recebeu a visita do anjo, né? Dizendo que ela teria um filho. Ela se assustou porque ela não era casada, como vocês já sabem da história, né? Porque para ter filho tem que casar primeiro, mas ela ainda não era casada. E aí ela se assustou, ela era apenas noiva. Aí o anjo foi e explicou para Maria. Olha, Maria, não era a sua gravidez, você vai ter um filho, mas não é uma gravidez comum, que tem que casar para ficar grávida. É uma obra do Espírito Santo. Deus foi lá, né? E pelo Espírito Santo fez a obra e fez um milagre e colocou um bebê no seu ventre, sem precisar se casar, tá bom? Sem precisar se casar com o seu noivo, que é ainda noivo.
E aí, lógico, depois daria esse filho, né? Esse filho que a gente vai saber, que você já sabe, né? Que seria Jesus. Então, o Espírito Santo, sem intervenção, fez um milagre e daria a Maria um filho. Assim nasceu o nosso Salvador Jesus Cristo. É a história de Jesus, você já conhece. Mas, gente, Jesus nasceu do Espírito Santo. Mas será se Jesus, ele cresceu normal? Será se ele comia normal? Será se ele brincava normal, igual vocês? Lógico, claro que sim, né? Então, ele teve um desenvolvimento físico, um desenvolvimento mental, um desenvolvimento espiritual, né? Ele teve comum como qualquer outra pessoa. Mas, como qualquer menino e menina, o corpo dele também, a sua mente começaram a se desenvolver. Ele começou a crescer, né? Ele começou a criar um pouquinho de músculo no corpo, né? E começou a se preparar para a fase adulta. O crescimento de Jesus foi tão importante que o Evangelho de Lucas, lá como a Prol citou, o Evangelho de Lucas 2, por 2 vezes ele menciona dizendo assim, ó, o menino crescia e ficava forte. Tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Seu desenvolvimento não foi apenas físico, viu, gente? Não era só engordando ou ficando forte, não. Mas ele também era inteligente, porque ele estudava, ele aprendia, ele tinha curiosidade, ele exercitava a mente. Então, sigam o exemplo de Jesus, ou seja, tornava-se cada dia mais sábio. E ele estava sempre aprendendo alguma coisa. Como não era comum escola naquela época, ele aprendia com as pessoas o quê? Com as pessoas mais velhas. Não quer dizer que vocês também não tenham que aprender com as pessoas mais velhas. Sim, tem que aprender com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó. E também tem que aprender na escola. Vocês têm a oportunidade a mais ainda do que Jesus, viu? Preste atenção. Vamos lá. Então, havia um costume entre os judeus, Jesus ele era judeu, né? Vocês sabem disso. Que mostrava a importância do crescimento para as crianças, do desenvolvimento das crianças, né? Eles, quando era na época da Páscoa, eles levavam os meninos, tá certo? Pela primeira vez, quando eles completavam 2 anos, 12, desculpa. Quando eles completavam 12 anos, eles levavam, né, os meninos a Jerusalém para a Páscoa, tá certo? E aí Jesus, ele completou 12 anos e assim, né, seus pais também levaram para a festa da Páscoa. Era só completar 12 anos, eles levavam para a primeira festa da Páscoa. Naquela época, as pessoas viajavam a pé e em grupos. Não tinha carro, vocês devem imaginar, né? Às vezes eram no lombo de jumentos, né, de animais, e era mais a pé. Então, por isso, quando eles voltavam da festa, os pais de Jesus, eles deram, né, teve uma época, né, quando Jesus completou 12 anos, que levou Jesus até a festa, quando eles voltaram da festa, os pais de Jesus deram falta de Jesus, sentiram falta de Jesus, né? Mas pensavam assim, ele deve estar vindo aí com um grupo de conhecido aí atrás. Preste atenção, viu? Levaram Jesus para a festa da Páscoa, quando a prova falou aqui há pouco, quando eles completavam 12 anos, levavam os meninos para a festa de Páscoa. Fizeram isso com Jesus, e aí eles vieram a pé em grupo e eles perceberam a falta de Jesus, eles sentiram a falta de Jesus. Aí eles começaram a esperar que Jesus viesse com outros grupos conhecidos atrás, Jesus não voltou. Aí no final do dia eles começaram a se preocupar, tá? Se preocupar, procurar entre os conhecidos, mas Jesus não estava. Presta atenção. Aí eles tiveram que voltar lá em Jerusalém, onde eles estavam. E aí, gente, eles ficaram, sabe quantos dias procurando Jesus? 3 dias eles ficaram procurando Jesus. Em vão. E aí veio uma surpresa, eles tiveram uma surpresa. Encontraram Jesus sentado no templo. Gente, Jesus sumiu. Não façam isso, tá? Não pode fazer isso, tá bom? Mas Jesus é porque ele se distraiu. Não é que ele estava exatamente desobedecendo, tá? Mas ele distraiu porque eles estavam vendo os doutores da lei, das leis, os sábios, eles estavam lá conversando no templo e Jesus, ele chamou a atenção dele e ele quis aprender. Gente, ele ficou tão empolgado que ele esqueceu do templo e ficou, não seguiu a multidão, não seguiu o pai e a mãe e ficou lá por 3 dias dentro do templo aprendendo. Olha só que interessante, né? Então, ele estava ali ouvindo os doutores, mas ele também era interrogado, né, pelos mestres, davam a eles as respostas muito inteligentes. Assim como ele aprendia, né, ele também estava ensinando com as suas respostas. Então, todos os que ouviam estavam, assim, admirados pela sabedoria de um menino de apenas 12 anos, tá? Um pouquinho mais velho do que vocês, tá? Seus pais encontraram ele, né, com certeza reclamaram, porque tinha que ter pedido, ou tinha que ter avisado, não pode, né? Mas uma criança ainda, talvez ele não tinha noção, porque ele deve ter se distraído.
E aí chamou Jesus e levaram ele para casa. Aí, no livro de Lucas, termina dizendo assim, que conforme Jesus ele ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam mais dele, né? Pegaram Jesus, voltaram para casa, Jesus foi crescendo, aquele menino obediente, servindo a Deus, falando sobre Deus. Então, como Jesus, você, tá? Meninos e meninas do quinto ano, você também, que só para dar um exemplo, como Jesus, você também está crescendo, tá certo? Você está crescendo, você precisa estudar, você precisa aprender mais. Seu corpo está preparando para fazer uma transformação necessária. As meninas que vão ficar mais mocinhas, vão ficar mais com o corpo de mocinhas. Os meninos vão ficar com o corpo de meninos, de rapazinhos. Vai começar a ter alguns traços no corpo. Isso aí vai estar acontecendo. Mas além do corpo, a mente de vocês também estará em desenvolvimento, tá certo? Para que se torne cada dia mais inteligente e sábio. Então, assim como o corpo de vocês está mudando, que vocês estão crescendo, a mente de vocês também vai amadurecendo. Vocês começam a pensar mais, a ter responsabilidade, pelo menos é isso que a gente espera, que vocês tenham mais responsabilidade, não depender tanto do papai e da mamãe fazer as atividades escolares. É claro, se sentir alguma dificuldade, precisa perguntar, mas o principal aí é o desenvolvimento intelectual de vocês, tá certo? Então, crescer e mudar para descobrir um mundo de desafios e grandes desafios e aventuras. Isso é uma maravilha, isso foi Deus que planejou, isso é maravilhoso. E Deus planejou vocês para fazer isso aí, tá certo? O que podemos aprender com isso? Que Jesus, né? Que como Jesus, vocês aí, turminha do quinto ano, você está num processo também de mudança física, porque está crescendo, de mental, e isso é muito maravilhoso e é algo planejado por Deus, tá bom? Então, que Deus esteja assim abençoando vocês. Na página 51 nós temos a atividade aí, porque no Evangelho de Lucas ele menciona 2 vezes o crescimento de Jesus, tá? Tenta responder aí. Será por quê que ele menciona 2 vezes, né? Que Jesus está crescendo, que o corpo dele está mudando. E aí, como foi o desenvolvimento de Jesus? Volta o vídeo várias vezes, leia lá o livro de Lucas 2, tá? Como foi o desenvolvimento de Jesus? Porque é tão importante o desenvolvimento físico do ser humano, né? A gente precisa se alimentar bem, a gente precisa se cuidar. E o troca ideias é o quê? Os pais de Jesus se preocuparam quando não encontraram ele, né? Ele tinha apenas o quê? 12 anos, ele era pré-adolescente. E essa é uma idade que a gente tem que ter muita atenção. Os pais de vocês têm que ter muita atenção. Então, para vocês conversarem com sua parte de vocês, tá? E perguntar a eles quais são as preocupações que eles têm com vocês, quais são os cuidados que eles têm com vocês, tá certo? Em relação a vocês nessa idade. Quais são os maiores cuidados que eles têm com vocês nesta idade, tá bom? Façam essa atividade e depois mande para nós, tá bom? Um beijo, qualquer dúvida, estamos por aqui. Qualquer coisa, pede socorro lá na Bíblia, livro de Lucas 2. E volta o áudio aqui, volta o vídeo para poder rever a história. Tá bom, meus amores? Um beijo, tchau, tchau. Até a próxima aula. Bom final de semana, viu? Tchau, tchau.